Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Iniciando o ano de 2016, desejando a vocês muita paz, muita harmonia e que o Brasil seja cada dia um país melhor para nós vivermos. E hoje, iniciando o ano, vamos falar sobre qualidade de vida para começarmos com o pé direito. Para começarmos o ano bem, precisamos saber planejar a vida para viver com tranquilidade. Quando falamos em qualidade de vida, vem logo à cabeça alimentação saudável, exercício físico, noite bem dormida, profissão bem remunerada. Tudo que contribua para que possamos viver mais e melhor. Mas onde entra a espiritualidade cristã dentro do contexto da qualidade de vida? É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando Direito. Nós sabemos que o ser humano tem várias dimensões. A dimensão física, a dimensão mental, a dimensão espiritual. E para nos ajudar a planejar melhor esse ano de 2016, para falar sobre a dimensão espiritual e também sobre a dimensão mental, sobre o aspecto financeiro, estão aqui o padre Jorge Alves Filho, da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belo Horizonte, e o educador financeiro Felipe de Souza. Estão aqui para nos ajudar a compreender melhor essas dimensões humanas e como nós poderemos nos planejar para um bom ano de 2016. É um grande prazer recebê-los aqui, uma alegria para o nosso programa. Pois é, padre, vamos falar um pouco sobre a dimensão espiritual do ser humano. Muitas pessoas não têm essa percepção da dimensão espiritual. E eu queria que o senhor falasse inicialmente para essa pessoa que não conhece a dimensão espiritual. Então, caríssimo, eu diria que a dimensão espiritual passa, a meu modo de ver, pela dimensão humana. A pessoa precisa descobrir-se humana e descobrir também que, na sua humanidade, ela precisa desta espiritualidade, que é justamente o seu contato, a sua amizade, o seu relacionamento com Deus. Mesmo que a pessoa não tenha na profundidade uma espiritualidade ou uma religiosidade, ela precisa entender. Quanto mais ela se humaniza, quanto mais ela se sente feliz em ser humana, mais ela consegue captar em si mesma essa presença de Deus. E aí eu posso dizer que Deus vai trabalhando na vida da pessoa e vai fazendo com que a pessoa se torne cada vez mais cândida, dócil à ação do Espírito Santo, que agindo nela fará com que ela se sinta cada vez melhor. É isso mesmo, padre. Qual a importância o senhor vê do exemplo da família na formação da dimensão espiritual da criança? Então, eu diria que, como tem uma música, sem a família não dá para ficar. Porque a família é justamente esta base, a família é justamente o lugar onde a pessoa precisa se encontrar, claro, entendendo-se como cidadã, mas entendendo-se como aquela que, naquele ambiente, pode se encontrar, então, com Deus. Então, eu consigo pensar, se pai e mãe, se filhos conseguem ter um relacionamento mais humanizado, um relacionamento tranquilo, de harmonia, então a família se torna justamente o lugar onde a pessoa vai passar por esta escola da vida cristã, e até diria escola da vida espiritual. Por isso, não só a igreja, as religiões, mas as instituições têm cada vez mais valorizado o seio familiar, porque é na família que nós conseguimos ali como base iniciarmos a nossa vida e quem dera que todos nós conseguíssemos iniciar a vida muito bem dentro da nossa família. É isso mesmo. Felipe, você é um educador financeiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre como a dimensão do planejamento financeiro pode ajudar a família a ter uma qualidade de vida, a pessoa e a família, porque normalmente são os pais que controlam as despesas familiares. Então, um pouquinho sobre o papel da educação financeira e como ela é importante para a qualidade de vida. Bom, o meu trabalho, basicamente, reúne dois aspectos. O trabalho direto com pessoas, né, na parte de consultoria, em que eu resolvo os problemas, ajudo a organizar as finanças e também para a parte de investimento.
E na parte de educação financeira, a partir de palestras e workshops, né? Ensinar aí uma grande quantidade de pessoas a administrar bem as suas finanças, a moldar crenças e comportamentos, e isso em vários aspectos. Agora, em termos de qualidade de vida, quando a gente pensa no aspecto financeiro, ele é influenciado em várias áreas, porque, como você disse, a nossa vida está interligada. O ser humano ele tem um aspecto holístico. Então, finanças, são as emoções, é família, é a espiritualidade, é o relacionamento social, é o relacionamento profissional, é tudo junto. Então, eu costumo dizer que quando nós levamos qualquer um desses pontos, é como se fosse uma rede. A gente puxa um gominho e todos os outros pontos também sobem junto. Então, quando nós tratamos, por exemplo, da parte financeira, que costuma ser um pouco mais objetiva, os outros aspectos também tendem a ser melhorados. Entende? Então, o cuidado com as finanças acaba sendo uma tarefa muito importante, ainda mais no contexto Brasil. É verdade. Bom, o dinheiro é necessário para nós adquirirmos os bens de consumo, enfim, vivermos, mas ele não pode sobrepor a princípios que são ditados pela nossa moral e pela nossa espiritualidade também, não é, padre? Como o senhor vê a questão do consumismo hoje? Então, eu diria o seguinte: nós precisamos buscar o equilíbrio. Quando você consegue equilibrar, se você vai, por exemplo, usar o seu dinheiro dentro de uma organização necessária, individualmente ou na sua família, e você vai conseguir usar de forma equilibrada e consciente. Agora, se eu mesmo dentro da família, eu tenho um salário um pouco melhor do que os meus familiares, e eu começo a gastar sem ter a dimensão do outro, eu acho que a dimensão do outro é muito importante. Quando eu tenho o meu e consigo usar daquilo que é meu, mas consigo perceber que eu tenho um outro, uma outra pessoa, ou na minha família ou mesmo na sociedade. Então, nós conseguiríamos pensar assim que, embora seja uma questão própria, mas quando eu consigo perceber que eu não estou desvinculado de uma vivência social, de um relacionamento, então, relacionamento com outros, eu consigo perceber, é possível usar sim o dinheiro, ganhar o dinheiro, usar muito bem e não se deixar levar pelo consumismo, que é justamente querer o supérfluo, que você depois não vai nem usar daquilo, enquanto tantas outras pessoas não têm nem o essencial para viver e você ir gastando. Então, realmente, eu acho que inclusive pega no ponto da espiritualidade, o equilíbrio no relacionamento e no uso dos bens materiais. Pois é, Felipe. E qual é a sua fala em relação a esse consumismo e como os pais podem fazer com que os filhos adolescentes que muitas vezes são impulsionados por propagandas de televisão, desejo de ter determinada marca, até em prejuízo ao orçamento familiar, qual é a orientação que o senhor dá aos pais para os filhos? Eu costumo dizer que, especialmente quando a gente trata de jovem, né, criança e adolescente especialmente, a gente esbarra naquilo que todo ser humano sofre de influência, que são os valores. Valores é diferente de princípio. Princípio ético é integridade, moral e por aí vai. No caso, os valores são os comportamentos, né, que as pessoas aprendem observando. Então, é uma grande responsabilidade dos pais, a partir do momento que tem uma família, né, tem crianças para cuidar, tem adolescente para estar orientando. E é muito importante manter a coerência, porque no discurso nós passamos crenças. E essas crenças, elas podem mudar. Assistir um filme, ler um livro, conversou com uma pessoa, suas crenças podem mudar, sua percepção pode mudar. Os valores não é tão simples, não. A coisa é um pouco diferente. É muito mais profundo, muito mais inconsciente. Então, o discurso ele tem que alinhar com aquilo que é feito. Então, por exemplo, se um pai diz para um filho que é importante ele estar cuidando do dinheiro, que é importante ele fazer a reserva para ele comprar, por exemplo, o brinquedinho dele, que é um processo de educação financeira, né? Poupar para comprar um bem à vista, qualquer que seja, mas, por exemplo, ele não faz isso, passa na cabeça da criança ou do adolescente, poxa, meu pai e minha mãe falam para eu fazer, mas ele mesmo não faz.
Isso cria uma incongruência. Então, o que acontece? Conflito, né? Cria um conflito. Aí passa a impressão de que, por Entre exemplo... o discurso e a ação. Tem até um ditado, né? Um ditado famoso que é mais ou menos assim: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, eu gosto de colocar um pouquinho diferente. As crenças podem convencer, mas os valores é que vão arrastar. Né? O comportamento é que vai determinar se vai ter sucesso ou não na vida, nesse aspecto e em outros também. Especialmente nos primeiros 7 anos, que é a fase da esponja, onde a criança está absorvendo tudo. Dos 7 aos 14, mais ou menos, é a fase do modelo. A criança ou adolescente, ela toma alguém como referência. Pai, mãe, tio, avô, avó, um professor. Então, são fases muito importantes que mexem com o comportamento e, às vezes, para sempre. Entendi. Mas nós agora vamos para um breve intervalo. Voltamos já já. Fique conosco. Adquirimos uma qualidade de vida saudável quando reservamos um tempo para a nossa oração diária. Estamos de volta com o programa Conversando Direito, iniciando o ano de 2016, falando sobre qualidade de vida sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista financeiro também. Estão aqui conosco para nos ajudar a fazer este planejamento o padre Jorge e o educador financeiro Felipe. Padre, como o senhor bem disse, a dimensão humana nos leva a Deus e como ela é necessária para nós estarmos completos. Mas hoje a vida tem muitos desafios, muitos problemas, problemas familiares, problemas políticos, problemas financeiros. Como é que nós podemos levar a nossa vida em paz com tantos problemas? Então, eu diria que é necessário também uma certa maturidade para enfrentar tais problemas, porque nós podemos enfrentar os problemas da vida de forma ingênua e imatura, e até diria despreparada, se a base da família não foi uma base sólida, ou nós podemos liquidar esses problemas, não é? Até eu diria assim, que nós corremos o risco, quando os nossos relacionamentos são líquidos, de liquidarmos aquilo que é essencial para nós, que é esta maturidade para a vivência e para a busca da solução dos problemas. Agora, eu diria também assim que, eu falava de equilíbrio antes, uma certa tranquilidade. Nós precisamos buscar também na vida ambientes que nos ajudem a vivermos também um momento de espiritualidade, de tranquilidade, para reabastecermos a nossa energia, não é? Porque você disse, a vida é muito corrida, a vida, aliás, Zygmunt Bauman fala que a vida está líquida. Onde eu vou buscar a solidez? Em alguns momentos em que eu vou também sentar, pensar e planejar, como o nosso nobre colega está dizendo, né? Aprender a planejar também o equilíbrio, a maturidade da própria vida, para podermos então enfrentar esses desafios da nossa época contemporânea, que eu particularmente digo que estamos numa pós-atualidade, né? Porque nós estamos tão rápido nas nossas decisões, que nós estamos na atualidade já produzindo o pós e quase que vivendo aquilo que nós já estamos produzindo. Mas tudo isso com uma ponderância, até eu poderia brincar assim, de forma bem mineira, ouvindo com paciência, para resolver os problemas com uma certa maturidade necessária para o equilíbrio e para a solidez da nossa vida. É verdade. Padre, às vezes eu observo e fazendo as minhas reflexões que nós não precisamos ter a velocidade dos meios de comunicação para tomar as nossas decisões. Eu acho que o ser humano está sendo impulsionado a ser tão ágil quanto a essas ferramentas aí, mas nós não somos máquinas. Interessante. Não é isso, Padre? Nós precisamos refletir, nós precisamos conversar, nós precisamos de amigos. O que o senhor pensa sobre isso? Então, eu daria 2 dicas. A primeira dica seria a gente procurar lugares interessantes para visitar. A outra dica é aprender a contemplar a natureza. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem falado tanto do cuidado da casa comum. E eu diria assim,
tentar descobrir lugares dentro dessa dica onde nós podemos visualizar o nascer e o pôr do sol. Porque é muito interessante, você falou, nós somos impulsionados. O sol nasce devagar. É tão bonito ver o sol nascer, mas o sol também se põe devagar. E aí é a própria natureza que nós podemos aproveitar dos ensinamentos dela para aprendermos a começarmos o dia com tranquilidade e terminarmos o dia agradecendo a Deus por aquilo que realizamos e até pelas dificuldades que passamos, de forma tranquila também, e aproveitarmos o nosso sono como um momento importante do nosso repouso, mas também do recarregar as nossas energias para um próximo dia. É isso mesmo, né? Porque nós somos natureza também, não é, padre? Então, temos que aprender com ela. Pois é, Felipe, em relação à educação financeira, de que forma a falta de planejamento da família pode gerar uma má qualidade de vida? Primeiro, a gente tem que definir um pouco melhor o que é qualidade de vida. Qualidade de vida é um termo muito abstrato, tá? O que é qualidade de vida para mim é diferente de qualidade de vida para você, que é diferente de qualidade de vida para o padre. Primeiro a gente tem que definir isso, né? Agora, o que eu tenho observado é que pessoas que alcançam uma qualidade de vida melhor, qualquer que seja ela, que têm uma paz interior, que conseguem extrair do seu ambiente, da sua vida, né, boas emoções, elas dependem menos de dinheiro. Vivem uma vida mais frugal. Podem ganhar muito dinheiro. Eu não gosto nem de falar ganhar, fazer, né, do inglês make money. Então, elas dependem menos de dinheiro. O dinheiro não é o objeto, né, um instrumento que vai fazer a diferença para que ela tenha qualidade de vida, para que ela seja feliz, para que ela encontre paz. Porque isso tudo está dentro da gente. A gente pode sim, né, encontrar isso fora, como o padre bem colocou, a natureza, né, um bom ambiente consegue sim te influenciar a sentir essas boas emoções, mas isso está tudo dentro da gente. Então, o dinheiro sim, ele pode influenciar se você também toma decisões erradas, né, toma decisões impensadas, impulsivas. A gente estava falando há pouco sobre consumismo, né, e a velocidade, marketing, televisão, enfim, né, a gente tem que aprender a desacelerar. Nosso cérebro ele tem uma capacidade de processamento limitada, o raciocínio lógico. Então, a gente tem que aprender a desacelerar para poder decidir melhor. Entende? Às vezes você observa, eu li um artigo, eu acho que até uma pequena piada numa revista, que uma pessoa passava o dia inteiro com 35 mil amigos que ela tinha no Facebook. Essa pessoa morreu, só 2 pessoas foram no enterro dela. Então, a gente tem que se questionar também o tempo que nós estamos dedicando a esses amigos virtuais e de que forma isso está sendo proveitoso para a gente, não é isso, padre? Eu até diria assim que é muito importante usar da tecnologia, a mídia, o WhatsApp, etc., porque é também uma forma de relacionamento. Mas não esquecer que o contato pessoal é muito importante, né? Eu diria que a energia que a gente passa para o outro, quando se aproxima, essa energia você não consegue tirar, né? Porque essa energia faz com que o outro sinta a sua força, o outro sinta aquilo que você tem de bom, esta vida que corre dentro de você. O Felipe falava que nós trazemos dentro de nós, né? Isso é a essência da nossa vida. Então, eu posso passar no relacionamento para o outro. Eu acho isso muito importante. Agora, também eu vejo que nós estamos cada vez mais, quando nos distanciamos do outro, nos distanciando de nós mesmos. Então, há uma fuga, talvez, forçada ou não, de nós mesmos. E talvez fazer um processo de se reencontrar seja tão necessário, sobretudo nos tempos em que vivemos. É isso mesmo. Mas, Felipe, falando objetivamente, um pai que é o provedor da casa, não tem um salário tão alto, tem várias despesas, especialmente nesse início de ano, IPTU, IPVA, escola, matrícula. O que ele deve pensar em primeiro lugar para começar a fazer o planejamento de pagamento dessas contas? Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar em antecipar, prevenir. O planejamento desse mês tinha que ter sido feito antes. Esse é o primeiro ponto. Tá, mas né, não digamos fez. Que não fizemos. Não fez, então vamos pensar no mês que vem. Não fez. Então, o que acontece? Primeiro passo que a pessoa tem que tomar é tomar consciência do que ela gasta.
né? Você não pode tomar decisão se você não tem instrumento, se não tem informação. Então, mesmo que não seja esmiuçado, que é a coleta do dia a dia, né, de todas as despesas e também das receitas, pelo menos por alto, sabe? Pelo menos por alto, o que gasta com alimentação, o que gasta com transporte, com habitação, tudo bem discriminado. Porque a partir disso você consegue enxergar quais passos você tem que tomar, né, qual caminho que você vai se direcionar, para que você possa definir melhor a questão dos impostos, matrícula escolar, são os materiais, é IPTU, é IPVA, né? E isso tudo tem que ser muito bem planejado. Agora, se não tiver mesmo naquele cenário, você não consegue encontrar uma solução porque falta dinheiro, aí é uma situação delicada, né? Que talvez você tenha que tomar crédito para sanar esse problema, mas tem que corrigir para frente. E servir como um processo educacional mesmo, para não deixar para planejar na hora. Planejamento é antecipar, né? É prevenir, não é remediar. Entende? Entendi. Padre, o nosso programa daqui a pouco vai chegar ao fim. E eu queria que o senhor falasse um pouco para aquela pessoa que ainda não entendeu a dimensão espiritual, porque possivelmente a sua família não a ensinou, ela não teve essa experiência. E muitas vezes, quando se fala em espiritualidade, ela começa a falar da igreja e dos problemas que a igreja passou. Isso é muito comum a gente ouvir. Como transmitir a presença de Deus na nossa vida para essa pessoa que não teve a oportunidade de ser formada ou ainda não teve essa experiência com Deus? Eu diria, primeiro, que espiritualidade não dependeria de uma prática religiosa institucional. As religiões e as igrejas, que seria a parte institucional, são uma forma de juntos nós estarmos buscando este encontro. E depois, eu gostei muito do que o professor dizia, da questão de que eu trago dentro de mim. O que eu sinto? Né? O ser humano, nós talvez diríamos, os filósofos diriam isso, né? Os não ateus, e talvez os espiritualistas diriam isso também, que o ser humano traz dentro de si a necessidade do sagrado. Acho tão bonito pensar assim. Eu não busco o sagrado porque eu quero um milagre do sagrado. Eu busco o sagrado porque eu sinto dentro de mim a necessidade de tê-lo. E aí sim, falando de toda essa problemática do consumismo, toda essa questão do relacionamento, nós vamos pensar assim, que beleza se nós conseguíssemos, não obstante a sociedade que nos cerca e da qual nós fazemos parte, tirarmos um tempo para sentirmos dentro de nós a necessidade de encontrarmos com aquele que nós sabemos que nos ama. Santa Teresa de Jesus de Ávila, espanhola, dizia: a oração outra coisa não é, e aí eu diria, a espiritualidade outra coisa não é, do que um trato de amor e de amizade com aquele que nós já sabemos que nos ama. Que beleza. É lindo. É a vivência do amor, é descobrir dentro de você o amor e partir deste amor para a prática da caridade. Aí você será uma pessoa espiritual e será uma pessoa feliz e conseguirá, com certeza, planejar até economicamente nos relacionamentos a sua vida. É isso mesmo, padre. Muito bonito o que o senhor disse. Eu agradeço muito. Bom, vocês estão vendo que nós estamos começando o ano com um cenário novo, que foi feito com muito carinho para vocês, e desejo a vocês, mais uma vez, um ano de 2016 com muita alegria, muita paz, muita harmonia, e que nós, brasileiros, possamos ter uma cidadania cada vez mais qualificada, porque este é um grande país. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado aos senhores. Até o próximo programa Conversando Direito.